Olá pessoal, meu nome é Ramon, sou tutor de comunicação e neste vídeo iremos comentar 3 questões da atividade 2. Bem, no meu sistema eu tenho como verificar algumas questões que foram as mais complicadas ou as mais difíceis ou as que vocês se confundiram mais. Então eu separei 3 questões para podermos comentar aqui com vocês, né? Podemos ter uma ideia de como nós respondemos ela e facilitar para vocês a compreensão, facilitar para vocês a resolução dessas questões, para ficar mais fácil para as próximas outras, tá ok? Isso dá uma ideia de como nós trabalhamos as nossas questões, como nós construímos. Então vamos para a primeira questão, vamos lá. Então vamos para a leitura do enunciado. Na aula 2 é possível ler na página 9 que educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar. Neste contexto, analise as imagens abaixo e destaque a alternativa em que é possível evidenciar o sentido dessa afirmação. Texto 1. Cara, olha que legal! A taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você leu essa notícia? Li, mas não entendi quase nada. Texto 2. Texto 3. Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima. Pessoal, nesse caso a resposta correta é a opção 2 e 3. Eu percebi que muitos marcaram só a 2. Então vamos analisar uma por uma para termos uma ideia de como é a resolução dessa questão. Bem, então aqui nós temos 3 charges e temos que escolher dentre essas 3 a que se identifica melhor com a citação. A primeira não poderia ser porque o segundo rapaz, ao responder ao primeiro, ele disse que não entendeu quase nada dessa leitura feita pelo jornal. Isso significa que ele só lê as palavras, né? Ele não consegue interpretar, ele não consegue compreender o texto. Então não tem a ver com a primeira citação, né? A citação que está no enunciado. Já na segunda charge, o rapaz ele mergulha para os livros, ou seja, ele mergulha para a sabedoria. Então a leitura vai ensiná-lo para a vida, né? Isso então na touca dele também tem a palavra ler. Então, e na segunda charge eu percebi, né, na análise, que foi bem fácil compreender que essa charge tem a ver com a citação. Já no texto 3, ela também está correta, mas poucos, né, se confundiram. Aliás, muitos se confundiram e poucos marcaram essa opção. No caso está dizendo o seguinte: você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima. Bem, então todos aqui que estão ao redor eles são ignorantes, a perceber pelo rapaz que está segurando o megafone e está apontando para ele mesmo, né? E a própria expressão facial dele já dá uma ideia de que ele é um pouco ignorante, né? E isso dá uma ideia de que o rapaz que está ao centro, ele não é ignorante, porque ele está segurando o livro e o livro traz sabedoria, o livro traz conhecimento, o livro traz inteligência, tá ok? Então isso tem a ver sim com a citação de que a leitura, né, é bom para a vida, né, e traz conhecimento por causa disso, né, porque ele não é um ignorante, tudo bem? Então as alternativas corretas, o que tem a ver é o texto 2 e o texto 3. Então vamos para a segunda questão. Então vamos para a leitura da questão 2. De acordo com as informações sobre o dólar, o G1 afirma: os investidores, no entanto, seguem atentos ao exterior que limita a queda do dólar em relação ao real. Nesta quarta, a moeda dos Estados Unidos subia em relação a outras após Janet Yellen, a chefe do Fed, ter sinalizado na véspera mais aumentos de juros no país. E na aula 2, página 9, lemos que a coesão trata da conexão apropriada entre as palavras e os parágrafos de forma que se cria um significado harmonioso. A textualidade é assegurada não apenas pelo ordenamento metódico das palavras, mas também pelos significados que possui na relação de seus interlocutores na prática social efetiva. Com base nessa afirmação, 1. O texto do G1 está coeso, ou seja, tem textualidade, uma vez que é possível resgatar no próprio texto os referentes de expressões como nesta quarta, Fed e na véspera. 2.
O texto do G1 não está coeso, uma vez que a textualidade não é assegurada, pois o leitor não consegue preencher as lacunas como nesta quarta, fede e na véspera. E o 3, o texto do G1 está coeso, embora o leitor não consiga preencher as lacunas de expressões como nesta quarta, fede e na véspera. Bem, então a questão correta é a questão 2. O texto do G1 não está coeso, tá ok? E muitos, eu percebi aqui pela minha análise, que muitos marcaram a 1. O texto do G1 está coeso, então ele não está coeso. Tá bom? Então vamos analisar então agora porque ele não está coeso. Bem, então esse texto não está coeso, pois o leitor não consegue preencher as lacunas como nesta quarta, fede, na véspera. Ou seja, o leitor não consegue resgatar essa referência textual. Não conseguimos ver anteriormente no texto essas referências. Então vamos ver no texto. Os investidores, no entanto, seguem atentos ao exterior, que limita a queda do dólar em relação ao real. Nesta quarta, enfim, não tem como saber que quarta é essa, mesmo tendo a data ali da referência, mas fica uma citação temporal muito vaga, entendeu? Então veja só, a moeda dos Estados Unidos subiu em relação a outras após Janet Yellen, a chefe do Fed. Então, que Fed é esse? Entendeu? Que instituição é essa? Não sei que organização é essa. Não tem nenhuma referência anterior, tá compreendendo? Então não tem harmonia, o texto não está harmônico, não tá havendo coesão. E na outra é ter sinalizado na véspera mais aumentos de juros no país. Que véspera? Véspera de quê? A véspera do aumento do dólar, da queda do dólar, a véspera da quarta. Não tem uma relação textual entre essas referências dessas palavras. Então o texto ele não está coeso por causa disso. Então, pessoal, agora vamos para a terceira e última questão. Vamos lá. Então vamos para a leitura. Na aula 2, lemos na página 10 que a coerência de um texto também depende muito da circunstância, da situação ou do contexto em que se está sendo inserido. O diretor-presidente do Engarne, Josivan Cardoso, alerta a população para continuar economizando água, mesmo com as boas expectativas para o próximo período chuvoso. O racionamento no abastecimento das cidades permanece. O cidadão tem que economizar para manter os sistemas funcionando. É responsabilidade de todos, afirma. E ainda tem mais essa tirinha, nem essa charge da Turma da Mônica, ao qual vocês estão visualizando aí. Então, considerando a citação, a tirinha e o texto, avalie as asserções e a relação proposta entre elas. Então, 1. A expressão da Mônica, personagem de vermelho, em relação à ação da mãe, é coerente com a ideia defendida por Josivan Cardoso. Porque a ideia de Josivan Cardoso aponta para o racionamento, a economia e a responsabilidade que deve ser de todos. E a Mônica sabe que sua mãe tem consciência disso. Então eu percebi que essa questão, muitos marcaram que as duas asserções estavam corretas, né, eram verdadeiras, e que a segunda é uma justificativa da primeira. Só que não é, tá ok? A primeira está correta e a segunda é uma asserção falsa. Por quê? A primeira está correta sim, a expressão da Mônica, personagem de vermelho em relação à ação da mãe, é coerente com a ideia defendida por Josivan Cardoso. Perceba que a Mônica está chateada, né, está com raiva, porque a mãe está aguando ali o asfalto, né, o chão sem nada. Então ela está desperdiçando água, então a Mônica está com raiva dessa ação. O que está coerente com a ideia defendida por Josivan, que é de raciocinar, aliás, do racionamento da água. E no caso da segunda seção, a ideia de Josivan Cardoso aponta para o racionamento, a economia e a responsabilidade que deve ser de todos. Sim, até aqui está tudo bem, mas o que vem por diante está errado. E a Mônica sabe que sua mãe tem consciência disso. Se ela soubesse, né, que sua mãe tem consciência, ela não tinha feito essa expressão de chateada, né? Então ela está ensinando para a mãe, ou seja, a mãe não sabe, a mãe não está entendendo que ela está desperdiçando água. Tá ok? Então a mãe não tem consciência disso. Por isso que a Mônica está com essa expressão facial.
Então, a resposta correta é A1 é uma asserção verdadeira e A2 é uma asserção falsa. Bem, pessoal, espero que tenha ficado mais claro essas questões, né, essa resolução, e também está dando noção para que vocês respondam futuras questões de interpretação de texto. Lembrando que a aula 3 já começou, vamos jogar duro, hein? Até a próxima, valeu!